Bem, pessoal, oficialmente sejam bem-vindos então a esse nosso encontro, né? Hoje falamos justamente a vocês dos cursos da educação física que fazem parte então também desse rol da área de linguagens corporal e cultural, né? Que também envolve tanto música, envolve também os cursos aí de artes visuais, né? Que envolve então os cursos de linguagem cultural e corporal. Bem, quando nós pensamos primeiramente no nosso portfólio, ele envolve esses 4 elementos, né? Fatos, fundamentos, oportunidades e aprendizagens que vão nos levar realmente o nosso portfólio. Para vocês que são novos, né, em conhecer o portfólio, ele traz justamente essa metodologia de pesquisa, né, que apresenta aí a nossa leitura, apresenta práticas, apresenta produções de muitos trabalhos e traz temas importantes desse contexto, né, atual qual nós vivenciamos, né? Reforçando, quando nós pensamos da agenda de 2030, ela foi primeiramente desenvolvida em 2015 e tinha como foco, né, tanto alguns objetivos e algumas metas em especial. Principalmente agora, né, quando pensamos no objetivo de desenvolvimento sustentável, as ODFs, principalmente aí os objetivos 16. Mas quando nós pensamos no nosso portfólio, né, ele traz também metodologias de apresentação, de desenvolvimento, de produção de material, que agora vamos ter que justamente pensar numa proposta de campo, pensar realmente em algumas práticas, pensar realmente no diálogo que isso possa gerar da própria instituição de ensino superior com a comunidade em si, né? E também alguns objetivos de estudar por essa metodologia é justamente fazer essa ação, reflexão, ação. Ou seja, nós, principalmente na educação física, temos que ter isso muito claro, né? Desenvolver essa prática em si, né? Refletir sobre essa prática e a partir dessa reflexão agir novamente, né, com esta prática. O nosso portfólio sempre acontece então nos módulos pares, né? Ou seja, módulo A2, módulo B2 e módulo C2. Neste módulo agora estamos então vivenciando as ODS 16, que envolvem paz, justiça, instituições eficazes. Em próximos módulos vamos falar da ODS 3, que tem como foco, né, como objetivo, boa saúde e bem-estar, que até traz um pouco mais aquilo que nós vivenciamos, né, que o produto principal que nós vendemos na educação física, né, que é boa saúde e bem-estar. E lá no final do ano, né, no módulo C, fase 2, teremos então como portfólio principal falar de redução das desigualdades, que é a ODS, aí, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável número 10, então. Lembrando, pessoal, vocês que estão aqui presentes, Isis, Alessandra, qualquer momento que quiserem abrir o microfone e se manifestar de alguma forma, quiser fazer uma pergunta, que possamos realmente deixar essa intenção a maior presencialidade possível, né, nessa interação que estamos tendo aqui. Vou falando, tá? À medida que realmente for passando aí realmente as questões pertinentes do portfólio, vou falando, mas à medida que vocês realmente tiverem interesse em se manifestar, ou vocês que estão em casa aqui pelo YouTube, ou vocês aqui pelo Meeting, tá? Deixar alguma pergunta ou no chat, ou abrir o microfone e falar, sintam-se bem à vontade. Mas reforçando, o portfólio tem um peso muito significativo na nossa nota. Por mais que nós gabaritamos em APOLs, em provas objetivas, se nós não desenvolvermos o nosso portfólio, nós vamos para exame. Temos que realmente produzir esse portfólio de uma outra maneira. Então é muito importante que nós desenvolvemos esse portfólio. E para vocês, alunos que não têm aula de campo, né? Vocês, alunos que não têm justamente, como nós citamos aí no próprio grupo anteriormente, que não fazem parte das aulas de treinamento, não fazem parte das aulas de socorro de urgência, não fazem parte das aulas de natação, não fazem parte das aulas de prescrição de exercícios, então esse portfólio geral é para você. Agora, né, volta a chamar a atenção de vocês. Se você
possui qualquer uma dessas aulas, certo? Então você está convocado a participar da reunião, né, que faz parte da sensibilização e entrega dos temas para apresentação na aula de campo e para que você receba também o local e o horário da aula de campo ou das opções das aulas de campo que você tem, né? Então sinta-se aí convocado para participar então das nossas reuniões, beleza? Muito bem, seguimos o barco então. O portfólio ele pode ser feito individualmente, né? Eu sempre sugiro que o portfólio ele seja feito em grupo, tá? Até porque mais do que está evidente a partir de agora, os nossos encontros cada vez mais serão presenciais com essas oportunidades dos alunos que não puderem participar das reuniões, principalmente esses portfólios gerais, terem acesso tanto ao Meet, acesso posteriormente aqui ao vídeo gravado, né, que fica no YouTube. Então o portfólio, pessoal, sempre é interessante, é um grande exercício, né? Até para exercitar nossas emoções e testar aí a nossa capacidade do aprendizado da convivência, né? Isso eu sempre reforço com os meus alunos da creche, né? Nós temos que também aprender a conviver com os nossos amiguinhos. Então, assim também os nossos portfólios. Temos que aprender a desenvolver os nossos portfólios em grupo, certo? E cativar também realmente para que esse grupo seja construído, né? Que ele permaneça, até para facilitar também o trabalho aí dos integrantes. Lembrando, participantes esses, no máximo 4 integrantes, certo? Lembrando, para formar grupos, alunos do mesmo polo, certo? Ou seja, Itajaí com Itajaí, Balneário com Balneário, navegantes com navegantes, licenciatura com licenciatura, bacharelado com bacharelado. Então esse é um critério básico aí do curso da Educação Física de vocês, tá? No caso do trabalho seja feito em grupo, tá? Apenas um dos integrantes deste grupo posta o trabalho e anexa, né, lá o RU, Registro Universitário dos demais integrantes. Então isso é muito importante. A postagem nesse portfólio já inicia na segunda semana do período da fase de vocês, finaliza lá na última semana das provas, então temos bastante tempo para postar aí esse nosso portfólio desse módulo A, fase 2. Necessita desse conhecimento de várias áreas, né? É mais do que nunca. O curso de Educação Física hoje, ele tem nota máxima no MEC, nota 5 no MEC. Então, além de tudo, né, isso nos traz mais responsabilidade, porque temos que agora manter esse trabalho, até por atender realmente inúmeras exigências do MEC, tanto nas relações de meio ambiente, nas relações étnico-raciais, nas relações de gênero, né? E nós atendemos essas diretrizes que o MEC, né, ele coloca para os cursos de Educação Física, então temos que agora manter esse nível, né, que aí o curso de Educação Física tem nota 5, tanto, claro, no MEC como também no ENAD, tá? Então, é necessário então esse conhecimento interdisciplinar, tá? Então você vai verificar que na universidade você vai ter esta universa de conteúdos, de elementos que fazem parte tanto daquilo que você busca, né? Seja você do bacharelado, né? Seja você como futuro personal trainer, você tanto busca como foco, né, na sua área específica, ou você mesmo como licenciado, né? Aquilo que você busca aí dentro da escola, seja na educação infantil, né, no anos iniciais, ou se você quer focar no ensino fundamental, mas é importante que nesse momento você então tenha essa relação interdisciplinar. A produção ela deve obrigatoriamente ser postada no AVA, ou seja, o seu template, né, deve ser postado no AVA. Esse documento que você já tem lá em material complementar deve estar postado então lá no seu AVA. E também eu vou deixar aqui embaixo para vocês tanto o portfólio em si em PDF, como vou também deixar em template do material que você deve postar também no AVA para facilitar também um pouco aí a sua vida, tá certo? Necessita dessa apresentação, né, e participação do aluno ou grupo de alunos, né, conforme mesmo as orientações nos tutoriais e vídeos explicativos que nós temos, né, tanto aqui no YouTube como mesmo lá em materiais complementares, que já estão disponibilizados para vocês em cada uma das disciplinas ali, tá certo? Então acessem ali os materiais também.
Então, como eu citei para vocês, né, o trabalho em grupo, né, envolve muito esse E, né, para fechar a chave dos objetivos de aprendizagem do portfólio, que são as emoções, que além de tudo, né, se sensibilizar com questões sociais e em particular aquelas que estejam relacionadas à cultura e uma educação de paz. Mas, professor, afinal de contas, qual é o tema principal do nosso portfólio, né? O tema principal é esse: paz, justiça e instituições eficazes. E tem aí como metas da própria agenda de 2030, que é então promover sociedades justas, né? Proporcionar acesso à justiça, contribuir para instituições eficazes. E a prática disso, né, o produto final que vocês vão entregar naquele carrinho de pedreiro lá do nosso ícone de trabalhos, que é justamente a pesquisa, a elaboração do projeto, do evento, né, o contato com a instituição, né, como nós até comentamos aí em reuniões anteriores, né, eu até sugeri naquele momento, né, grupos de escoteiros ao qual vocês vão ter acesso a crianças, ter acesso a atividades práticas que vocês possam estar atendendo. Muitas vezes, grupos de escoteiros, por exemplo, têm reuniões aos sábados, o que facilita para você, aluno do bacharelado, né, ou mesmo da licenciatura, que às vezes tem compromissos, né, sistematizados semanais, por exemplo. Então fica aí a dica, fica aí a sugestão, né? Aí fazer em grupos de escoteiro. Claro que você pode fazer isso em também outros ambientes que você considerar pertinente, considerar também desafiador para a sua formação. Nós temos aí realmente algumas leituras, né, de Você Sabias, para você desenvolver e sensibilizar, e vamos estar explorando mais sobre essas leituras em outros encontros, tá? Então sinta-se também provocado a leituras e também acesso às referências, tanto da plataforma Agenda de 2030, quando falamos aqui, né, da agenda falando do desenvolvimento sustentável, um texto bem interessante para vocês acessarem. Temos um texto do Pacto Global da Rede Brasil, também falando sobre entender melhor as ODS, que vai realmente explicar um pouco mais aí as ODS. Texto de Kaluma sobre como educar para a paz, é um artigo científico, né, do próprio Cielo. Temos aqui alguns textos do site governamental do IBGE, falando da ODS 16 também, e outros textos para vocês saberem um pouco mais, se aprofundarem um pouco mais sobre o assunto, né? Tanto texto de Carvalho sobre educação para a paz, texto da ODS falando de, né, paz, justiça, também instituições eficazes. E agora, né, vamos então colocar a mão na massa, né? Colocar aí o nosso trabalho em evidência. Então, o primeiro passo que vocês têm que tomar, né? Primeiro, o ponto de início que vocês têm que levantar é justamente fazer esse levantamento e essa pesquisa da instituição que vocês vão considerar eficaz em sua cidade. Como você tem, pode ser grupo de escoteiros ou outra que você considerar pertinente. Né? Igreja, por exemplo, associação de bairro, uma escola, um clube, né? O próprio seu polo de apoio presencial você pode fazer também nele, desenvolver algum evento, né, que possa realmente atrair aí os alunos para a instituição, uma indústria, um comércio, né, que tenha transparência nas suas ações e que fomente projeto, né, e atitude de inclusão, de justiça, educação para a paz, que venha fomentar essa questão da educação para a paz. Depois, né, ainda nesse primeiro passo, você, após essa pesquisa, selecionar com o qual instituição você se identifica, né, você vai então ter acesso e então entrar em contato com essa instituição, né, que você então selecionou e que você então formou essa parceria e que você vai então implementar o seu projeto de educação para a paz, a qual você propôs, então, e desenvolver com isso o seu portfólio. Aqui também trago para vocês uma certa orientação. Se você preferir, né, faça mesmo um primeiro contato com a instituição que você selecionou, conversar, né, sobre a possibilidade de parceria para aplicação do projeto para a paz. Para depois disso, então, desenvolver realmente o próximo passo, né? Então fica aí essa dica. Então esse
é um primeiro passo a qual você deve fazer. Reforço, pessoal, quem está aqui comigo no Meet e quem está aqui comigo no YouTube, caso queira fazer alguma pergunta, tá? Sintam-se bem à vontade. Tanto aí alguns alunos que entraram depois, José Jairo e tantos outros alunos mais. Sintam-se bem à vontade em fazer suas devidas perguntas. Boa noite, Felipe. Boa noite, José Jairo. Não, eu tô meio perdido ainda, velho. Eu não consegui acompanhar o raciocínio. Não sei se eu tô muito lento hoje ainda. Não, eu tava até esperando você justamente abrir o microfone e falar, até quando eu provoquei ali, né, vocês alunos, né, que tem aula de campo, né, devem participar das reuniões, eu pensei justamente em você. Você tinha me falado, José, que numa outro módulo A1, você teve matérias de socorro de urgência, agora tem atividades aquáticas ou o contrário? E agora que eu tenho socorros de urgências e atletismo. Perfeito. Atividades aquáticas eu já tive no módulo passado. Perfeito. Então você está convocado, certo, a participar. Amanhã vou estar presente em Navegantes para uma reunião aí extra para a aula de campo, tá? Você está convocado aí na agenda que já coloquei no grupo a participar da aula de campo de socorro de urgência. Certo, daí vai ser amanhã então? Vai ser amanhã eu vou estar presencialmente no polo, tá? Seria muito interessante que você fosse presencialmente lá. Claro, caso não puder, vou abrir também o link no Google Meeting, tá? Mas para que possamos discutir mais detalhes e te passar o tema, te passar o dia com mais detalhes, te passar o horário, tá? E também anotar o seu nome da ficha de frequência de socorro de urgência. E, claro, te deixar dispensado desse nosso encontro, que hoje vamos falar mais do portfólio geral. Certo, não senhor, vou fazer uma forcinha, tentar ir lá. Fechou, então? Beleza, então. Aí sobre o portfólio ali, ainda estou meio perdidinho. Como é que eu devo fazer ele? Você vai ignorar o portfólio geral, de atletismo lá, tá? E você vai fazer o portfólio de aulas práticas de socorro de urgência. Tá? Então, dessa aula hoje você está dispensado desse encontro nosso e está convocado para ir amanhã comigo no polo para te explicar mais detalhes dessa aula de campo. A partir de que horas? 19? 19 horas. Beleza, então. Obrigado. Beleza. Fica à vontade, José. Valeu. Muito bem, pessoal. Voltando então a vocês, falamos então do primeiro passo, né, que é justamente entrar em contato com a própria instituição em si. Vamos então ao segundo passo, que agora é a elaboração então desse nosso projeto, tá? Você vai então criar e desenvolver um projeto com o tema Educação para a Paz, uma sociedade mais justa, de acordo com as especificidades então, né, do seu curso. Desenvolver um projeto aí, digamos, para o curso de Educação Física, Caminhada para a Paz. Eu tive uma experiência com aulas de caminhadas, por exemplo, mais voltada a idosos, por exemplo, né? Isso em 2016. Então nós tínhamos como projeto saída da Marejada, caminhada de 5 quilômetros, né, com os idosos, ali que dá em torno de 1 hora de caminhada, que era meia hora de ida, né? Alongamento no meio, no início, no meio e depois quando nós retornávamos ali ao início da marejada, né? No final também, então meia hora de caminhada, totalizando aí 5 quilômetros, desde a marejada até o bico do papagaio aqui, né? Aquela escultura que nós temos aqui na praia do Bico do Papagaio, tá? Então um exemplo, uma experiência que eu tive então com caminhadas, por exemplo. Mas você pode fazer tarde de jogos, tardes de brincadeiras, né? Brincadeiras com a família, por exemplo, né? Jogos cooperativos, gincanas solidárias, academia para todos, enfim, ginástica para todos. São inúmeras estratégias que você da educação física então pode estar fazendo. O seu projeto, né, deve conter então o título, né? Ou seja, o nome dado do seu projeto, como você vai descrever brevemente o título desse projeto, a justificativa, né? Ou seja, descrever o porquê
do seu projeto, qual a importância, a relevância das suas ações, das suas propostas, tem para a comunidade a qual você vai estar atuando, então você vai justificar o porquê você vai desenvolver o seu projeto, estabelecer aí 3 objetivos, como por exemplo, desenvolver, contribuir, fomentar, né? Iniciando sempre com tópicos com verbos no infinitivo. Depois você vai então colocar o seu público-alvo, né? Descrevendo de forma mais detalhada o público ao qual você vai então desenvolver o seu projeto. Depois as atividades que você vai desenvolver, ou seja, aqui, nesse momento que você vai descrever essas atividades que desenvolvidas, você vai colocar de forma mais detalhada, né, as atividades que você vai então aplicar o seu projeto, você vai aqui incluir os materiais, né, se você for utilizar, por exemplo, cone, bambolê, bolas, pratos chineses, até se precisar, claro que muitos desses materiais também estou utilizando, né, nas aulas práticas de treinamento e prescrição, mas caso precisar também de empréstimo de materiais, nós temos muitos materiais aqui da educação física que possam ser emprestados de alguma maneira, tá certo? Só realmente combinar com uma certa previsão. Cronograma, tá? Depois disso que você colocou lá as atividades que você então desenvolveu, você vai então colocar aí o seu cronograma, que você vai estabelecer com uma certa antecedência, né? A data da aplicação, o horário, a programação das suas atividades que você vai então desenvolver. Depois disso, né, que você colocou o seu cronograma, vai colocar então as suas evidências, ou seja, colocar suas fotos, prints de tela, né, panfletos, prints de postagem que comprovem mesmo a demonstração, a implantação da sua aplicação, né, do seu projeto em si. Lembrando, né, aqui também eu chamo aí a atenção de vocês. Utilize fotos sempre em que os participantes apareçam descostas, né, principalmente quando envolvem crianças, por exemplo, né, aplique mesmo nas fotos o recurso de desfocar as fotos, de borrar o rosto das pessoas. E caso você utilize mesmo alguma foto que seja possível identificar mesmo a pessoa, aí seria necessário também o uso e autorização, né, do uso de imagem, né, que é um arquivo que já está disponível ali em materiais complementares para vocês, que inclusive até vou deixar aqui também anexado a esse vídeo para vocês, tá? Que é esse modelinho de autorização de uso de imagem, para que você possa então levar as pessoas que elas possam autorizar essa imagem aí que vai estar sendo colocada para o Uninter. Por mais que o Uninter não vá aí divulgar a imagem das crianças ou dos adultos para ninguém, mas é muito importante que até para fiscalização do MEC, para auditoria do MEC, né, tenha todo esse rigor aí também da autorização do uso de imagem e voz, certo? Então essa aí é uma primeira orientação desse nosso segundo passo. Uma segunda orientação é quando nós pensamos no público-alvo do seu projeto, né? Ele é aberto, ou seja, atividades podem ser direcionadas a qualquer faixa etária, mas lembrando, né, no mínimo 5 pessoas pelo menos envolvidas naquela atividade, tá? E número máximo de participantes aí nós não temos, tá? Não há número máximo de participantes. O tempo total de aplicação do projeto deve ser no mínimo 1 hora e no máximo 4. Então, no mínimo 1 hora de atividade, certo? De aplicação no começo, meio e fim, e no máximo 4. Tá? Lembrando, se você for fazer também em grupo de escoteiros, geralmente o grupo de escoteiros tem rotinas sábados à tarde, das 14 horas até as 17 horas, alguns grupos vão até 17h30, tá? Então dá para conciliar, de repente, em algum momento você utilizar 1 horinha, por exemplo, para aplicar junto aos adultos que estão ali também coordenando, né, com as crianças, sejam crianças de 7 a 10 anos ou adolescentes de 11 até 14 anos, tá? Depois disso, o contato com a instituição, né? Entrar em contato com a instituição, preferencialmente aquela que você selecionou, apresentar sua proposta, acertar com a instituição a data e horário da aplicação do seu projeto e depois aplicar o seu projeto, né? E até quando for aplicar, criar uma certa checklist
para organizar suas ações, né, os itens técnicos que você vai utilizar, uso de caixa de som, por exemplo, né, os materiais, autorizações e demais elementos. Data e horário programado, aplicar o seu projeto, tendo em mente mesmo que a aplicação de uma atividade requer mesmo esse planejamento prévio. Chegar com uma certa antecedência, então se você marcou 14 horas para iniciar o seu projeto, chegue 13h30 para chegar no local, colocar os seus materiais, né, socializar com as pessoas, para que 14 horas então você inicie o seu projeto, ou então tenha a intenção aí de iniciar o seu projeto. Caso tenha programado a atividade ao ar livre, né, que dependa de fatores condicionantes, como chuva, por exemplo, né, ou mesmo locais públicos tenha necessário mesmo algum tipo de imprevistos ou mesmo alguma programação. Por exemplo, você vai desenvolver essa atividade na pista de atletismo na sua cidade. Então tenha realmente algum tipo de autorização, algum tipo de combinação mesmo com um gestor, né, local daquele ambiente, por mais público que ele seja. E até se forem fazer, por exemplo, aqui em Itajaí, né, e que precisarem de algum contato do gerente da Fundação Municipal de Esportes, por exemplo, eu posso estar passando contato aí, você, né, então fazer realmente esse contato e possa estar acertando alguns detalhes, né, de às vezes algum evento esportivo que vai estar acontecendo naquela pista de atletismo e que às vezes fica inviável a sua aplicação naquela data específica. Então é sempre importante, né, o que é conversado realmente, né, diminuir o risco de imprevistos em situações postas. Então, resumindo, você que vai fazer individualmente ou em grupo, né, você vai entrar em contato com a instituição, né, você vai selecionar essa instituição e desenvolver uma prática de 1 hora, no máximo 4, né, você vai escrever o seu projeto de acordo com um modelo, né, que você tem lá na ficha, resposta. Depois você vai entrar em contato com a instituição que você selecionou, no dia, horário e agendado, certificar todos os itens que estão na checklist. Depois você vai, o produto final, né, é o portfólio, é aquele template que você então deve postar então no seu AVA, lá no link Trabalhos 1, né, a qual se refere à produção. Lembrando, trabalho 2, ele abre após a postagem em Trabalhos 1, a qual se refere então a apresentação da experiência junto à plataforma Reúne, né? Daqueles 5, 10 minutos, onde você vai estar diante de uma câmera, falando da sua experiência, de como foi, as suas dificuldades, entrar em contato com a instituição, né? Às vezes a instituição ela é mais acessível, às vezes não, precisa pensar num plano B, um plano C, e tudo isso você vai falar então, ou né, você e o seu grupo, naquele relato então de experiência. Lembrando, o trabalho seu vale 40%, então é muito importante que você desenvolva essa sua proposta. Tá? Lembrando que a sua apresentação ela é uma gravação, não terá nenhum avaliador, não terá nenhum corretor, nenhum professor ao vivo naquele momento ali para te ouvir. Tá? Assim que todos os integrantes terminarem as suas falas, clique, né, no botão sair, que é um ícone em vermelho que fica mais no canto superior direito aí da tela de vocês, e em seguida saia da sala e depois mesmo encerre mesmo a gravação e depois aguarde mesmo a correção dos tutores. Claro que se você perder em algum momento, né, ou mesmo você não conseguiu apresentar por alguma falha técnica, você terá outras tentativas também para fazer essa sua apresentação, que vale 10% para fechar os 40% da sua nota. É importante que todos os integrantes, na hora de se identificarem, né, falem: olá, meu nome é Felipe Brito, meu RU é 20165 e vou então apresentar o meu portfólio, né? E o roteiro do portfólio, onde você vai, digamos, falar como foi elaborado o seu projeto, como fizeram o levantamento e pesquisa das suas informações, como foi o processo de organização, né, do seu evento, como foi a experiência de realizar o portfólio da sua fase. Tá? E lembrando que você tenha acesso então
a plataforma Reúne, você como apresentador, você vai acessar a plataforma Reúne pelo link de apresentação, tá? Então você já tem um link lá no seu portfólio, também já está aqui também em materiais complementares. Lembrando, não acesse o link pelo ícone, né, do convidado. Apenas, naturalmente, o convidado vai acessar esse link para apresentar o trabalho. E você também não vai conseguir verificar o convidado, né, ali na sua tela, mas com certeza ele, ou você pode também convidar o orientador do polo para estar acessando, estar assistindo aí esse devido material. E lembrando... Professor, eu tenho uma pergunta. Pois não, Alessandra. Isis. Não, é Isis. Ô, professor, assim, ó, quando for apresentar o portfólio, é obrigado a convidar alguém ou eu posso entrar na sala, fazer a apresentação e sair e depois vai ser corrigido? Não, é obrigatório você convidar alguém. Não sei se você já teve alguma experiência, tá? Mas nem que você convide... Uma vez E daí, deu certo? a vez que eu fiz deu certo. Eu convidei 3 pessoas. E eles participaram no horário? Sim, participaram. Ah, fechou, ótimo, isso mesmo. Então é obrigatório. Não, então tá. Tá? E realmente... Tá bom então. Tá? E essa pergunta que a Isis nos faz é bem interessante. Pode ser pessoas da família, pode ser pessoas do polo. Professor, eu não conheço ninguém, até mesmo do grupo do WhatsApp. Você lá do seu grupo do WhatsApp, olá pessoal, me deixa, até se coloca à disposição. Olá pessoal, me coloco à disposição. Caso vocês forem apresentar o trabalho de vocês, quiserem acrescentar o meu RU ou o meu e-mail como convidado, né, da apresentação, fiquem à vontade. Ou mesmo procurem alguém para servir mesmo de espectador para você, né, criar, você realmente conquistar a sua plateia. Professor, mesmo assim não consegui ninguém. Convide o professor do polo, tá? Convide o orientador do polo, que eles realmente ficará lisonjeado. Realmente é muito interessante assistir aí as apresentações de vocês e a evolução da apresentação de vocês. Até porque, me convidando também, em 12 horas eu tenho acesso à gravação da apresentação de vocês. E vocês podem, de repente, até para verificar a performance, verificar a oralidade, né? Às vezes a gente tem alguns vícios, né, de linguagem. Eu falo muito, por exemplo, falo às vezes nas minhas apresentações, falo muito certo, né? Eu falo então muito né. Então alguns vícios de linguagem às vezes só conseguimos visualizar em gravações como essas. Então fiquem também convidados quanto a isso. No template do portfólio de vocês, vocês vão colocar lá o nome de vocês, o RU do aluno, tá? Ou dos alunos que fazem parte ali desse projeto, o título do trabalho, justificativa, reforçando objetivos, público-alvo, né? As atividades, cronograma, evidências. Evidências são os prints de tela, as fotos, né? Até é interessante, foto, que às vezes, quando você vai carregar uma foto dentro do documento do Word, às vezes ela é muito grande, ela tem um peso em megabytes, em gigabytes, e quando você vai colocar no AVA, né, ele carrega um template apenas com um número X de tamanho desse arquivo. Às vezes vocês têm, eu gosto muito de utilizar, né, um site gratuito, que é o site Reduzir Fotos, até bem pertinente. Então esse site chamado Reduzir Fotos, você consegue pegar uma foto grande, que às vezes você tira de um celular, que às vezes a foto sai em altíssima qualidade, você reduz a qualidade dessa foto para que você possa então colocar 2, 3, 4, 5 fotos que forem então necessárias. Tá? Então sintam-se realmente aí, mais essa dica, tá? Esse site Reduzir Fotos, que às vezes você pega uma foto com uma grande resolução, você consegue reduzir a resolução dela, a qualidade dela, né, sem reduzir realmente a visibilidade, mas consegue então enquadrar e depois pegar todo esse documento que vai estar realmente anexado com fotos e colocar então esse template, né, lá no ícone Trabalhos do seu AVA. Beleza, pessoal? Muito bem, agora abro mais aí a vocês, enquanto isso tomo um pouquinho de água, mais dúvidas. Aqui estamos com a Alessandra, Isis, ou mais alguém que esteja na sala. Professor, eu por enquanto não tenho nenhuma dúvida. Ah, beleza, Isis.
Eu vou ver se eu faço mesmo no grupo de escoteiro, eu já conversei com meu esposo, porque como ele é chefe lá, daí ele já vai fazer a frente para mim de ver quando que eu posso fazer. Até eu tenho uma dúvida, assim. Por exemplo, no sábado, das 2 às 5, realmente. Aí eu vou fazer meu projeto, vou elaborar tudo certinho. Vou chegar lá com o cronograma, até porque eles trabalham mesmo com o cronograma, né? Tudo lá, cada minuto tem uma coisa. Aí eu vou ocupar 1 hora. Não tem problema dos chefes, no caso 2 chefes, para 32 lobinhos. Eles podem estar comigo na hora que eu for fazer atividade, né? Devem. Eles podem estar me ajudando? Devem, inclusive, até nas fotos eles podem aparecer, não tem problema. Tá? Se eu fosse fazer, realmente seriam alguns lobinhos, que realmente dá para aplicar atividades mais divertidas até, com canções, com brincadeiras, né, gincanas, eu acho bem pertinente ali. Tá? Pode sim. Por causa que eu não vou dar conta de 32 assim, né? Com certeza, até porque você é nova, né? Lá no grupo, de repente, por mais que seja a esposa do chefe, mas é um adulto novo. E às vezes a criança, por mais que o ramo de escoteiros, ele tem uma certa disciplina na questão de formação de filas, nas rodas, né? Mas às vezes, por você ser nova, eles querem às vezes... se passar. É uma prof nova, né? É uma tia nova e querem se passar com você. Então uma chefe nova. Isso, então querem, eu posso, então fica um pouco mais relaxado que é uma chefe nova. É bem isso mesmo, tá? É verdade. Mas pode sim. Então tá, eu queria saber isso, eu queria saber se eu podia contar com a ajuda deles, se não tinha problema. Não, pode sim, tá? Então tá bom. Fechou. Beleza. Alessandra, dúvidas, Alessandra? Dou-lhe uma? Não, nenhuma. Então tá, fechou Não então. tem. Beleza, qualquer coisa dá um toquezinho, tá? Tá. Beleza. Muito bem, pessoal, dou por encerrado então o nosso encontro de hoje, certo? Novamente agradeço a todos vocês aqui presentes, tanto no vídeo, vocês aqui aí no Meeting. Informo vocês que os nossos encontros, para falar aí dos portfólios gerais, e depois temos até um encontro específico para como postar esse portfólio, que é uma outra questão que eu tenho observado que os alunos têm um pouco de dificuldade. Mas se nós falamos, né, desenhamos, né, façamos mímica de como postar lá no próprio AVA, mas os alunos ainda têm bastante dúvida, então teremos um encontro especial para falar aí da postagem do portfólio. Joia? Muito bem, agradeço a todos vocês e vejo vocês então em próximos encontros. Tchau para vocês, Alessandra. Boa noite. Boa noite, Isis. Beleza? E até um próximo momento. Tchau para vocês.